dia para você que está aí do outro lado da tela, na TV, celular ou notebook. A partir de agora, aqui no Agrofag, você vai saber das principais notícias do setor rural no oeste do Paraná. Seja bem-vindo. Bom dia, professor Celso, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Tonela, bom dia a todos. Um bom dia especial aos agricultores que dia 28 comemoraram o seu dia. Isso aí. E no programa de hoje você vai ver. Pós-colheita do milho safrinha, produtores rurais já se preocupam com as técnicas de manejo da palhada para o controle das plantas daninhas. O consórcio Milho Braquiária pode ser uma opção. Evento sobre bioinsumos reúne profissionais em Cascavel. O mercado de insumos biológicos movimentou cerca de 1,2 bilhão de reais em 2020. Conversamos com especialistas a respeito da produção de bioinsumos on-farm. DERAL divulga balanço mensal da produção agropecuária no Paraná. E ainda a fabricação de vinhos coloniais em Palotina. A atividade já dura 3 gerações da família Bourguignon. Essa tina de madeira foi um dos primeiros objetos utilizados para fazer a moagem da uva, quando a fruta ainda era pisoteada. Fique com a gente, o Agrofag tá só começando. A colheita do milho safrinha está surpreendendo pela alta produtividade, com médias de saca por hectare bem acima do normal para essa época. Essa, claro, é uma ótima notícia para o campo, mas como a gente sempre diz, o agro não para. Os produtores já estão atentos ao pós-colheita. É que as técnicas de manejo da palhada do milho são fundamentais para a próxima safra. E esse é o assunto agora no Agrofag. A repórter Débora Braga conversou com um especialista para saber quais são as estratégias mais indicadas. A palhada da pós-colheita garante cobertura e proteção do solo e existem algumas técnicas para melhorar o rendimento dessa palhada. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo, seu Silvino Martins. Obrigada pela disponibilidade, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agrofag. Então conta pra gente sobre essas técnicas de manejo da palhada do milho da pós-colheita. Bom, Débora, começando o seguinte, a importância da palhada é crucial para a cobertura do solo. Começando que a cobertura do solo, através da palhada, evita o contato direto da gota de chuva, que acaba desestruturando um pouco o solo. Então essa é a primeira importância. Outra importância bastante crucial nesse sentido é que a palhada ela evita a erosão do solo. Como evita a erosão do solo, acaba protegendo o solo para não se deslocar, não perder nutrientes e ter essa proteção também reduz a perda de água no solo. Se perde menos água no solo, na próximo plantio nós vamos ter uma reserva de água melhor. Então vamos supor que numa situação de veranico, ou seja, de uma certa estiagem durante o ciclo da cultura, acaba tendo por ter perdido menos água, a planta acaba tendo um benefício, vamos dizer, no desenvolvimento da cultura, né? Então esse é o outro fator. Um outro fator bastante importante que tem a cobertura é a redução da germinação de ervas daninhas, né? Então você veja que se um solo estiver desprotegido, como está aqui, por exemplo, esse solo está desprotegido, tendo luz e tendo umidade, acaba germinando a erva daninha. Você pode verificar aqui que tem erva daninha germinando, tem erva daninha um pouco maior, e assim então a palhada, onde você tem uma cobertura total de palha, como nesse caso aqui, ó, se você tirar, você não tem erva daninha germinando embaixo. Então, olhando por esse lado aí, nesse sentido, muitos agricultores lançam mão durante o ciclo da cultura do milho ainda, de introduzir um plantio de braquiária, que é para quando você faz a colheita do milho, você tem uma palhada, uma cobertura de palha bem mais intensa. Com essa cobertura de palha mais intensa, você vai evitar o problema principalmente de germinação de ervas daninhas. E além dos outros benefícios que a gente já citou aí. E para o produtor que não faz esse consórcio do milho e braquiária, né? Como ele pode fazer o manejo dessa palhada para melhorar e proteger ainda mais o solo? Bom, veja bem, a cobertura da palhada originária do milho vai depender muito da massa que tem da cultura do milho, da palha, da constituição do próprio milho em si. O que ocorre é que muitas vezes isso aí ele é insuficiente. Então, existem produtores também que acabam fazendo o seguinte, em seguida da colheita do milho, eles fazem um plantio de aveia. A aveia, então, uma planta cultivada, que ela serve também para pastagem, mas ela tem esse objetivo, então, de dar cobertura no solo desde a colheita do milho até o plantio da soja.
Então isso vai garantir uma cobertura maior do solo por esse período aí, que geralmente varia de 45 a 60 dias entre a colheita do milho e o plantio da soja. E além da aveia, tem outras plantas de cobertura que também podem ser utilizadas aqui no meio da palhada? Sim, outro exemplo é o nabo, né? Outra planta que é utilizada também. E tem muitos produtores que utilizam também consórcio entre a aveia e o nabo. Na pós-colheita do milho, então depois que essas plantas de cobertura ficam por aqui ainda durante um período, né? Qual que é o tempo, o ciclo delas até o processo de dessecagem para auxiliar aí na palhada para o próximo plantio aí de outras culturas? O intervalo geralmente que ocorre entre a colheita do milho e o plantio da soja varia entre 45 e 60 dias. Isso não é o tempo suficiente para completar o ciclo daquela plantio que você fez de aveia ou de nabo assim. Mas justamente, como tem uma boa cobertura, o agricultor acaba fazendo dessecação dessas ervas daninhas, desse plantio, e aí você acaba tendo uma cobertura melhor. Nesse período em que você tem a cobertura, você tem uma germinação menor da erva daninha, né? Então isso auxilia o agricultor no controle dessas ervas daninhas no pré-plantio da cultura que vem em seguida, que geralmente é a soja, né? Aqui, como o senhor tinha citado, nós temos alguns exemplos de plantas daninhas que estão por aqui junto com essa palhada, né? Você pode mostrar um pouquinho para a gente quais são elas e o que elas podem interferir aí no solo? Esse tipo de erva daninha, que são ervas daninhas que sofreram mutação genética ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? No passado, quando a gente não utilizava a técnica de plantio direto, e depois com a técnica de plantio direto surgiu uma tecnologia que você podia utilizar um herbicida que até então matava a soja, e hoje você pode, através de engenharia genética, foi colocado um gene dentro da soja que suporta esse herbicida, você pode aplicar o herbicida e não mata mais a soja. Então, com isso, aumentou muito o uso desse princípio ativo, que é o glifosato, ao longo dos anos. Então, hoje, deu uma ocorrência no passado, ali 2 ou 3 aplicações durante o ano, hoje a gente tem 6, 7 aplicações. Com isso, surgiu algumas ervas daninhas que passaram a ser resistentes a esse princípio ativo, ao glifosato. Então, dá para citar o exemplo aqui, nós temos no mesmo ambiente aqui 3 ervas daninhas que são resistentes a esse princípio ativo. Um é a buva, que é uma erva de difícil controle hoje. Outro, o azevém, que originalmente era plantado como pastagem para o gado, mas ele também oferecia essa vantagem da cobertura desse período que a gente falou na entre-safra até o plantio da soja, e ela passou também a ser resistente, tem populações resistentes ao glifosato também, e ao mesmo tempo o capim amargoso. Essa erva daninha aqui era uma erva daninha que tinha desaparecido praticamente da nossa região, e com a volta do uso intensivo do glifosato também se tornou resistente ao glifosato. Então, como tem essas ervas daninhas, assim como essas, como outras ervas daninhas, se não tem uma cobertura boa do solo, ela acaba germinando nesse período. Germinando, e no caso, o exemplo aqui desse capim amargoso, é uma planta velha já. Ela já veio do verão, provavelmente, não teve um bom controle no verão. Chegando agora, cada vez ela fica mais difícil de controlar. Por que é mais difícil de controlar? Porque ela é uma planta perene. O que a gente diz com planta perene? É uma planta que não completa o ciclo durante um ano. Então ela vai vegetando no solo e armazenando reserva no sistema radicular e dificultando cada vez mais o controle. Então, quando o agricultor faz um bom manejo, evita a perda tanto de solo através da erosão, como matéria orgânica do solo também, porque a matéria orgânica com a insolação direta sobre o solo, ele acaba, a insolação batendo direto aqui, principalmente nas temperaturas mais altas durante o dia, acaba queimando a matéria orgânica, diminuindo com isso a reserva do solo, tanto de retenção de água, como perda de nutrientes também. A palhada tem uma segunda vantagem aí. Ao decompor essa palhada, ao longo do tempo, vai decompor essa palhada e vai repor o solo, a matéria orgânica do solo, deixando o solo mais vivo, vamos dizer assim. Porque o solo ele é vivo, ele tem ali a mineralização dos nutrientes através dos micro-organismos. Quanto mais palhada tiver, tendo mais água, ela vai ter um solo com vida melhor, vamos dizer assim. E isso é importante, e o produtor que fizer um bom manejo vai acabar tendo, ao longo dos anos, um resultado de produtividade melhor também. Tá certo, seu Silvino. Obrigada pela participação com a gente aqui no Agrofag, obrigada pela disponibilidade. Esperamos conversar aí com o senhor em outras oportunidades também. Beleza, estamos à disposição. Obrigada pela participação. Essas foram então as dicas e, claro, sobre as técnicas de manejo aí da palhada do milho na pós-colheita.
Nós vimos que o seu Silvino Martins citou na conversa com a Débora o consórcio milho com braquiária, que é uma opção para o agricultor. Nós fomos até uma propriedade onde o produtor optou por essa técnica. E para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós viemos até a propriedade do seu João Gobi, que vai contar para a gente um pouco sobre o consórcio do milho e a braquiária. Seu João, a escolha dessa técnica, né, desse consórcio do milho braquiada aí na utilização desse tipo de material nas técnicas de manejo. Conta um pouquinho para a gente então, por que o senhor escolheu esse tipo de consórcio? Nós estamos plantando pelo segundo ano. Esse ano com mais sucesso, ano passado com falta de chuva não deu para a gente fazer avaliação, né? Então a gente fez o primeiro ano dentro da recomendação, quantidade de semente e aparentemente está muito boa, assim, pelo que o pessoal está olhando, está excelente, né? Então a gente está fazendo isso para ver, para tentar melhorar a produtividade da soja, né? Fazer uma boa cobertura, o sistema radicular dela é muito agressivo, então pelo histórico que a gente tem de outras pessoas, outros agricultores que estão fazendo já há vários anos, ela agrega bastante produtividade nos anos seguintes, né? Então a gente está fazendo o primeiro ano para colher os resultados na próxima safra. E conta um pouquinho para a gente sobre as técnicas, né? O plantio, em que período que ocorre esse plantio, como que é feito esse processo? Juntamente com o milho, né? Na mesma operação do milho, a gente coloca a semente também. Tem um kit que monta na plantadeira lá para semente miúda, então na mesma operação você já faz o plantio da braquiária com o milho, né? E depois a gente controla ela, porque para ela não evitar dela competir muito com o milho, a gente faz um controle químico junto com, quando faz o controle de ervas daninhas, para dar uma segurada nela, para ela travar um pouco, para o milho conseguir sair na frente e ela não competir tanto com o milho. E qual que é o ciclo de duração, né? Depois que tem o plantio, que ocorre a semeadura então junto com o milho, qual que é o ciclo dela junto aí com o milho? Depende muito da época que o agricultor vai fazer o plantio da soja, então ele tem que ter um tempo de dessecação para ele não ter problema com o plantio, como ela forma bastante massa, para dar tempo de você fazer uma dessecação e ela ficar ideal para plantio. Então depende quem vai plantar mais cedo, mais tarde, vai controlando aí. Eles pedem aí de 30 a 40 dias para fazer a dessecação antes do plantio. Então quem vai plantar mais cedo, desseca mais cedo e mais tarde, mais tarde. E sobre as técnicas então do plantio ainda, como que é feito o espaçamento entre elas, né? Como que é a técnica do cultivo em si? Ela não tem assim uma regra, né? Você coloca lá uma quantia de semente por hectare, que é a recomendação. Nós, no caso que usamos 3 quilos por hectare, e nós colocamos as caixinhas, um espaçamento lá de 45 centímetros, mas isso você coloca de uma forma que você achar melhor para ela ficar bem distribuída no solo. Então tem várias formas de lanço por essas caixinhas distribuidoras de semente miúda, então tem várias formas de você fazer o plantio, né? E como que é a competitividade junto com o milho? Não, ela nasce junto, então por esse motivo que a gente faz uma aplicação de produto junto com o controle de ervas daninhas para segurar ela um pouco, para ela não ter que competir por nutrientes com o milho, né? Senão ela acaba tirando a produtividade do milho, né? Então faz ela sair mais tarde para o milho conseguir sair na frente. Depois da colheita do milho, ela ainda fica por aqui, né? Qual que é o período que ela ainda permanece até chegar na dessecação? Aqui no caso vai ser no máximo 30 dias aí que ela vai ficar ainda aqui, e depois a gente vai fazer a dessecação, porque a gente tem programação para plantar final do mês de setembro, então a gente tem que fazer aí até lá para o dia 15 de agosto por aí, a gente tem que fazer a dessecação, então no máximo 30 dias vai ter que fazer a dessecação, né? E depois que acontece essa dessecação, fica a palhada junto aqui com o milho, né? Isso, aí fica pronta para fazer o plantio da soja, então você faz a dessecação dela e mais as ervas daninhas que estão junto e fica pronta a área para plantar o soja, né? E quais são os benefícios que ela oferece junto com essa palhada para essa sucessão de cultura aí já para o plantio da soja? Quanto mais cobertura estiver na superfície, mais você vai ter cobertura que vai proteger de um veranico, vai segurar mais umidade, nasce menos ervas daninhas, né? E ela tem um sistema radicular dela bastante agressivo, então ela aprofunda muito a raiz e isso ajuda muito no enraizamento da soja depois. E os resultados então desse consórcio, vocês vão ver aqui na propriedade quando for fazer a colheita da soja, como que vai funcionar? Sim, porque no milho você não tem resultado, você até tem uma perca de produtividade nela, né, uma perda. E no soja que a gente espera que tenha um ganho de produtividade
com esse trabalho que a gente está fazendo aí. E esse vai ser então o primeiro ano que o senhor vai fazer, né, esse comparativo. Qual que é a expectativa aí para essa safra da soja aí? Não, se isso der um bom resultado, a gente pretende fazer mais áreas ano que vem, porque isso só depende de decisão de fazer ou não fazer. Então a gente não fez toda a área para avaliar o resultado. Se ela der um resultado positivo, a gente ou pode fazer uma área maior ou até 100% da área. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui no AgroFag. Dúvidas esclarecidas aqui sobre esse consórcio do milho. E a gente volta com vocês aí no estúdio, professor Celso e Antoniela. Professor, então a gente vê que essas estratégias podem beneficiar muito o produtor na próxima safra, né? Correto, Antoniela. São várias as manejos, né? E aí nós vimos no VT o manejo da braquiária com milho, né? Braquiária com milho é um bom manejo, é uma manejo que o agricultor está adotando aqui na região, e você fazendo esse trabalho, você consegue eliminar algumas plantas daninhas, algumas pragas, alguns insetos, que esse processo consegue amenizar. E você tem uma facilidade maior para dessecar a braquiária, né? E aí você entra com o plantio direto. Então, o manejo correto, a preparação para a próxima safra, ou seja, a sua produtividade da safra, ela começa antes, no manejo correto do preparo para a instalação dessa safra. E o DERAL, o Departamento de Economia Rural da SEAB, divulgou nesta quinta o relatório mensal sobre a produção agropecuária do estado. No primeiro semestre deste ano, o Paraná registrou um crescimento de 11,6% no volume de carne de frango vendida ao exterior. No faturamento, a alta foi de 47,2%. A elevação dos preços internacionais ocorre devido a problemas de oferta por parte dos principais países exportadores, após surtos de gripe aviária e também da incapacidade da Ucrânia de exportar carne de aves em meio ao conflito com a Rússia. E o plantio de trigo foi encerrado no Paraná, totalizando uma área estimada de 1.170.000 hectares. Essa área é 5% inferior à plantada em 2021, devido à maior atratividade do milho segundo a safra. A expectativa de produção foi mantida no potencial de 3.900.000 toneladas para a safra de julho. A frente fria que chega ao Paraná nessa semana pode trazer algum alívio em relação à falta de chuvas. Já na cultura do milho, foram colhidos 45% da segunda safra. Nesse momento, é esperado um volume de 14.650.000 toneladas. O relatório do DERAL apontou uma redução de 9% na produção, quando comparado à expectativa inicial. Com o avanço da colheita, é possível mensurar os impactos na produtividade, especialmente em razão da cigarrinha e de áreas que sofreram intempéries climáticas ao longo da safra. Mesmo com a redução, a safra como um todo ainda é considerada boa. Confira agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel fechou a semana em R$ 171. A saca do milho, R$ 74 e a saca do trigo, R$ 112. Depois do intervalo, evento em Cascavel debateu o uso e a produção de bioinsumos. Nossa equipe acompanhou e vamos mostrar o que pensam os especialistas da área sobre a fabricação on-farm e apresentar também novas técnicas para uma agricultura mais sustentável. É daqui a pouco. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza.
O evento Bioinsumos no Brasil é uma iniciativa da AREAC, a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, e da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. O encontro foi realizado no Centro de Convenções de Cascavel e reuniu profissionais para debater a produção on-farm. O encontro foi realizado com o objetivo de apresentar os estudos ligados à área no Brasil. Durante o evento, pesquisadores de grande relevância no cenário agrícola pontuaram a importância da qualidade na produção de bioinsumos. Também foi discutida a segurança do manejo para a implantação do sistema on-farm nas propriedades rurais. O Bioinsumos no Brasil ele é o segundo encontro, o primeiro foi em Ponta Grossa ano passado. O objetivo desse encontro é a gente colocar para a sociedade e para os técnicos e estudantes um pouco mais sobre a importância do uso de produtos biológicos no campo. Por quê? O produto biológico não é novidade para ninguém. Há mais de 3.000 anos eles são utilizados no campo. O que a gente quer fazer agora? É trazer pesquisadores para discutirem mais o assunto com mais propriedade. Principalmente por quê? Porque estão vindo novidades no campo da questão do uso on-farm, né? Que é o uso na fazenda, a produção na fazenda. E isso ainda é muito novo para nós na questão de produção na fazenda. O que acontece produzir na fazenda? Produzir na fazenda necessita, na nossa opinião, como engenheiro agrônomo, de um responsável técnico. Então, um dos fatos mais importantes desse encontro é a gente entender e levar para a sociedade e para os órgãos fiscalizadores a necessidade do bioinsumos on-farm ser tratado de uma forma diferenciada e com responsabilidade, tendo sempre o acompanhamento de um engenheiro agrônomo responsável. O mercado de insumos biológicos movimentou cerca de 1,2 bilhão de reais em 2020. O aumento da produtividade, aliado à redução de custos e o desenvolvimento de sistemas de plantio mais sustentáveis, são alguns dos atrativos para a aplicação do produto. O que o agricultor quer? O agricultor quer é redução de custo, produzir mais. E nessa questão dos bioinsumos, o grande ponto positivo é que nós viemos de uma pandemia e estamos vivendo uma guerra mundial que está afetando muito o nosso setor. E o bioinsumos, a matéria-prima dele, praticamente 100% é nacional. Ao passo que os agroquímicos, praticamente 99% ou 100% é importado. Ou seja, nós ficamos numa dependência muito grande. Dá para nós ter uma ideia do que aconteceu com os fertilizantes. Nós importamos praticamente 90% de algumas matérias-primas e com a guerra subiu, levou muitos preços e em alguns momentos até com falta. Foi desabastecido o mercado e agricultores não conseguindo comprar, mesmo pagando caro. Então, quando a gente tem uma tecnologia como essa, de tirar essa dependência, lógico que ela é muito bem-vinda. Graças à pesquisa e esse trabalho todo que a gente faz divulgando para que a gente leve o Paraná, continue sendo o celeiro mundial de produção de alimentos. Além da participação dos profissionais e técnicos da área, acadêmicos de agronomia acompanharam o evento. O contato com temas atuais da agricultura agrega ainda mais conhecimento durante a graduação. O aluno, ele vê de perto a pessoa que ele citou num trabalho, né? Então isso é muito legal. E o aluno que chega perto, que conversa, que troca informações, esse momento que a gente chama do network é extremamente importante para esse crescimento profissional do aluno, para ele trocar ideias, né? Pensar fora da caixa, pensar em coisas diferentes que possam ser aplicadas dentro do universo da agronomia. Professor, a temática dos bioinsumos no Brasil ainda é muito recente e gera algumas dúvidas aos produtores ainda, né? Correto, Antonella. O que nós vimos nesse evento? O evento é importante, você tira suas dúvidas, você discute com os palestrantes, com os técnicos que estão lá e começa a captar o que está acontecendo. Bioinsumos é uma palavra moderna, mas ela já existe há muito tempo. O que deu para a gente notar nesse encontro, nessa atividade que teve no centro de eventos aqui de Cascavel, é que existe uma certa dúvida em como multiplicar ou como disseminar isso para o agricultor. E pode ser resolvido isso através de regras, através de regulamentação. É isso que a gente espera que ocorra para facilitar tanto de quem produz, de quem pesquisa, produz e o agricultor na ponta final dessa cadeia produtiva. Pois é, e nós aproveitamos o evento lá no Centro de Convenções para esclarecer algumas questões sobre o uso e principalmente a produção dos insumos biológicos. O Agrofag conversa agora com a engenheira agrônoma a doutora Mariângela Hungria, da Embrapa Soja, que falou na palestra dela a respeito da qualidade da produção de bioinsumos on-farm. E é sobre esse assunto que a gente conversa com ela agora. Seja bem-vinda, doutora.
Obrigada. Vamos então falar a respeito da importância que os bioinsumos têm tido no Brasil e uma importante alternativa para os produtores rurais na situação em que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Tá, uma das coisas que eu apontei hoje bastante na palestra é que bioinsumos, na verdade, é a palavra da moda, né, que surgiu com o decreto aí de 2020. Mas nós, na verdade, usamos esses bioinsumos há mais de 50 anos na nossa agricultura. Então, nós temos uma longa tradição, por exemplo, na minha área de inoculantes para a cultura da soja, e é um absurdo a economia que a gente faz, como o agricultor é responsivo. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso da soja, hoje a liderança mundial. Primeiro em taxa de fixação de nitrogênio na soja, que consegue suprir tudo que a planta precisa de nitrogênio. Segundo, em taxa de adoção pelos agricultores, mesmo considerando que a maioria das áreas com soja hoje no Brasil já recebeu inoculante anteriormente, a gente tem que hoje 80% de todas as áreas utilizam insumo. Não existe isso no mundo. Então mas isso veio, conforme expliquei hoje, de 50 anos de pesquisa. Agora esses inoculantes chamam bioinsumos, né? E a ciência evoluiu, nós evoluímos muito tecnicamente, então hoje a gente tem outros produtos no mercado, tem produtos para fósforo, produtos para seca, produtos para potássio, né? E a gente espera evoluir muito daqui para diante. Doutora Mariângela, um trabalho que eu admiro muito que a senhora fez foi da co-inoculação. Esse foi fantástico, né? Fala um pouquinho, porque é um bom insumo, né? O azospirilo, exatamente. Né? Também, né? Então, tudo vem, eu falo, a gente tem que trabalhar em conjunto. Como que é? Vou contar os bastidores da história da co-inoculação. Na verdade era assim, a gente foi e fez os estudos e convenceu o agricultor que inoculando a soja todo ano com bradyrhizóbio, ele conseguia no mínimo 8% a mais de rendimento em área velha. O agricultor foi, acreditou e deu certo. Daí ele veio para nós e falou, mas eu não tenho só soja, eu tenho milho, tenho trigo. Daí a gente foi e selecionou o Azospirillum brasiliense para a cultura do milho e do trigo. Para você ter ideia, no primeiro ano, no primeiro contato que a gente fez, a gente tinha medo de colocar a venda de 20 mil doses, que a gente não sabia o que o agricultor se ia usar ou não. E hoje já está em mais de 10 milhões de doses. E daí, na verdade, a história por trás da co-inoculação foi resultante de agricultores. O primeiro agricultor me ligou e falou assim, nossa, doutora, foi tão bom que depois que eu usei o azospirilo no milho, no trigo, eu colhi mais soja depois. Eu falei, não tem nada a ver. Mas daí veio o segundo, o terceiro, eu falei, peraí, aí tem alguma coisa. E são dois micro-organismos com processos totalmente diferentes. O bradyrhizóbio é a fábrica de fertilizante nitrogenado, o azospirilo é a fábrica de fito-hormônio. Nós verificamos que os dois eram compatíveis, tá? Eles não competiam em nada e trabalhavam juntos. E daí nasceu a ideia da co-inoculação. E daí a gente viu que em vez de em áreas velhas 8%, a gente conseguia 16% a mais de rendimento. Porque o azospirillum, como essa fábrica de fito-hormônio, aumentava muito a área das raízes, até 3 vezes a área das raízes. E daí, com isso, tinha inclusive mais espaço para fazer nódulo, fixar nitrogênio e também absorver outros nutrientes, aproveitar melhor o fertilizante. E mais uma vez foi uma surpresa, porque olha só, 5 anos de lançamento, já está em 25% de toda a área cultivada com soja no Brasil. É um grande sucesso, sucesso, foi um grande avanço da Embrapa, né? Agora esse é um bioinsumo sacramentado que está aí, o agricultor está usando largamente. Existem os novos bioinsumos que vêm vindo no mercado. A minha pergunta é o seguinte, a preocupação minha, hoje, esse pessoal, o agricultor, está capacitado realmente para fazer o bioinsumo on-farm, porque nós podemos ter alguma multiplicação de algumas bactérias ou fungos que são indesejáveis, né? Essa qualidade da matéria-prima que vai para esse agricultor fazer, como que está? Está sendo testada, está sendo analisada? Sim, nós estamos analisando e você tem razão de estar preocupado. Por enquanto, tudo que a gente encontra está muito preocupante. Muitas bactérias patogênicas, a plantas
doenças animais ao homem e dos micro-organismos mesmo que a gente procura, a gente não está achando. Agora eu acho assim, o agricultor tem muito com o que se preocupar. E microbiologia, porque às vezes fala assim, a gente faz queijo na fazenda. Não é a mesma coisa fazer um bioinsumo. Nós estamos na época da agricultura 5.0 do G, entendeu? 6.0. Não é um queijo, uma cerveja, é um produto altamente qualificado, que tem um bioinsumo para chegar ao mercado, eu mostrei isso hoje, demora 11, 12, 15 anos. Então, vai lá falar para o agricultor, é super fácil, olha, é só misturar isso aqui com aqui vai dar certo. Não dá certo, precisa ter um treinamento em microbiologia. Eu também sou professora, já formei mais de 100 alunos de mestrado e doutorado e não é fácil, precisa mesmo, eu sou agrônoma, tenho muito orgulho de ser agrônoma e posso falar que mesmo sendo agrônoma, um agrônomo hoje não sai capacitado para fazer, ele vai precisar fazer uma especialização, ele já tem uma formação para aprender mais rápido. Agora imagina um agricultor que tem que se preocupar com tudo, até com a venda, se ele vai ter tempo de ficar lá aprendendo microbiologia e fazer o controle de qualidade. Então, cooperativas, associações que vão poder contratar técnicos, ter o laboratório de análise de qualidade, daí tudo bem. Mas o agricultor que chega para ele, pequeno, médio, fala assim, faz que é fácil, está sendo enganado. Tá, mas esse agricultor pode montar sua estrutura e ter o apoio de uma cooperativa ou de uma empresa que vai lhe garantir um bom trabalho ali, uma boa multiplicação. A senhora acredita nisso? Eu acho mais fácil a cooperativa montar uma infraestrutura muito boa de produzir e fornecer para esse agricultor, porque senão ela vai ter que ir em todos esses agricultores, pegar as amostras, ir monitorando, ver como que eles vão melhorando a qualidade. Não é muito mais fácil uma cooperativa daí produzir ali e distribuir para os agricultores? Ou seja, passar por uma fase intermediária de uma cooperativa, depois futuramente se trabalho for bem realizado, transferir isso para o agricultor fazer uma farm. Uma das grandes vantagens que a gente conseguiu no Brasil com a pesquisa de bioinsumos é o custo baixo. Então, os agricultores falam muito assim, eu vou economizar, mas se eles pensarem, hoje um inoculante no Brasil, para 1 hectare, sai no máximo R$10, R$15 por hectare, e economiza aí... É um custo baixo. Economiza aí 350 quilos de N por hectare com a soja. Na Europa, se você pega um inoculante, custa $25. Nos Estados Unidos também custa a base de $20. Então aqui é muito barato. A gente conseguiu um escalonamento mesmo industrial de ser barato. Daí o agricultor quer o quê? Não vou fazer uma economia de, em vez de R$10, ir para 5. Mas aí, olha o preço do fertilizante. O nitrogênio está $2,50, 1 quilo de N. Então ele vai economizar numa coisa lá que vai dar 300 quilos arriscando a colocar um patógeno ou um produto de má qualidade. Então é uma falsa economia. Então a senhora acredita que o on-farm, então, ele não é bem on-farm. O ideal seria fazer uma outra empresa especializada que fornecesse produto ao agricultor numa condição de custo baixíssimo, explorando esse potencial do micro-organismo. Seria Exatamente. Isso? Você acha não que... que a senhora seja, desculpe, não que a senhora seja contra o farm, né? Qualquer um pode produzir. É o que foi, o meu último slide da palestra é assim, qualquer um pode produzir, desde que tem alguém com responsabilidade técnica, que tenha um controle de qualidade, que tenha um registro, tá? Porque, por exemplo, tem efluentes, tem contaminantes, o que ele vai fazer com aquilo? Jogar no vizinho, o rio dele faz assim, vai para o vizinho? A gente tem que ter... Micro-organismo não conhece cerca. Então, se eu faço uma coisa errada na minha propriedade, ela vai atacar o vizinho, tá? Então, a gente tem que pensar na comunidade. E o que eu acho assim, com o preço dos insumos hoje, será que vale a pena para ele pagar uma responsabilidade técnica, um microbiologista para fazer controle de qualidade, tudo isso? Eu acho que não é. O que eu só estou falando aqui, não vai valer a pena ele gastar tanto tempo para aprender uma coisa que vai ser muito difícil ele aprender. Então, talvez comprar um produto que custa 10, 15, 20 reais seja mais fácil, ou ele pressionar a cooperativa de que ele quer um produto de qualidade a um preço razoável, com a melhor tecnologia. Ou seja, as instituições federais, oficiais, fornecem para uma determinada entidade que vai produzir a um custo baixo e ele vai usufruir disso
lá na sua propriedade, né? E muitas inovações estão vindo. A gente está, justamente por causa desse boom dos bioinsumos, isso proporcionou a gente aí para inovações. Então nós estamos evoluindo para nanoinoculantes, moléculas que vão liberar lentamente os micro-organismos mais adequadamente. E o agricultor isso não vai chegar ao agricultor depois, que vai fazer um investimento e não vai conseguir acompanhar o que existe de mais novo no mercado. E hoje, nesses bioinsumos, a Embrapa acredita que seja o que tem o banco de germoplasma mais completo Sim. aqui da região, porque a Embrapa ela deu o grande boom na soja. Hoje, quer dizer, a soja é o que está no Cerrado devido à Embrapa, né? Tropicalizou a soja e ela atua em todos os sistemas de produção da soja. Esse banco de germoplasma, ele estaria disponível para essas empresas que a senhora está citando, para fazer esse produto, não on-farm, mas é uma empresa fazer esse produto e distribuir para o agricultor, estaria disponível? Hoje, por exemplo, o nosso banco de germoplasma da Embrapa Soja é banco de germoplasma oficial. Então, tudo que está numa instrução normativa de inoculantes, são mais de 100 bactérias, os azospirinos, os brades da soja, tudo está prontamente disponível para qualquer agricultor ou empresa que queira. Somente o custo de manutenção, que hoje para o setor privado é R$1.000 por bactéria, porque custa muito você manter um banco de germoplasma, né? Temperatura de menos 80, liofilização, a pessoa para manter e tal. Então isso está disponível. Agora, a gente não pode impedir inovações. Então, tipo, eu tenho 4.500 estirpes no meu banco de germoplasma. Chega lá uma empresa, como chegou a Copavel aqui ontem, falando, olha, nós queremos investir em uma bactéria que vai ajudar a seca aqui dessa região e que vai ajudar a solubilização de fósforo. Falei, eu posso fazer uma pesquisa junto com vocês. Vocês ajudam, dão o financiamento, nós vamos juntos procurar e vamos fazer os testes aqui e vai dar certo. Daí, isso tem que ser protegido, tá? Então, isso vai ser protegido. Então, nós vamos ter coisas que são disponíveis para cada um, mas a gente tem que dar o direito do setor privado investir e ter o direito de proteção daquilo. Como foi feito daquela bactéria para explorar o fósforo do solo? Exatamente. Né? Tá? Aquela bactéria, ao todo, são 18 anos de pesquisa para resultar no bioma fósforo. A empresa entrou num determinado processo, pagou por aquilo e continuou o processo e 18 anos ao todo. Não é assim uma coisa que daí você pode distribuir para todo mundo. E o que a empresa investiu? Doutora Maria Ângela, então eu acho que o que a gente pode perceber aqui durante esse evento é que novas ideias estão surgindo, mas claro que existe esse fato de que precisa haver responsabilidade, controle de qualidade, para que os bioinsumos e a produção on-farm também possa evoluir com consciência, né? Exatamente. A gente agradece a sua participação aqui conosco no Agrofag e deseja aí um ótimo evento para todos. Nós continuamos falando sobre o uso e a produção de bioinsumos aqui direto do evento. Por isso, eu e o professor Celso estamos aqui. Vamos conversar com o engenheiro agrônomo, que é CEO da Fotossíntese Biológica, o Carlos Scapini. Seja bem-vindo ao Agrofag, Carlos. Hoje em dia, os bioinsumos são mais utilizados na agricultura de grandes culturas ou também hortifruti? Como é que a gente vê hoje a situação? O maior uso de bioinsumos está na agricultura orgânica. Né, dos pequenos produtores que produzem frutas, verduras, eles mesmos fazem seus compostos orgânicos de diversas formas, utilizando o solo da mata, estercos bovinos, leite, farinha, terra, né, que são da agricultura orgânica, eles fabricam. Os médios produtores, pequenos e médios produtores estão entrando agora na produção desses bioinsumos. Ainda é muito incipiente, muitos produtores não sabem nem que existe essa tecnologia. E os grandes produtores são muito poucos os grandes que estão utilizando bioinsumos on-farm. Eles não conseguem por causa da logística e da produção. Muito bem, Carlos, você falou aí sobre bioinsumos. Agora vamos por assim, ó. Eu sou um agricultor. Qual o procedimento que eu devo fazer? Eu quero produzir bioinsumos para minha lavoura ou para minha horticultura. Qual o caminho que eu devo seguir? Baita pergunta. Foi esta dúvida fez com que o produtor brasileiro ficasse anos dentro da porteira sem utilização de bioinsumos. Até a pesquisa tem seu banco de germoplasma muito grande, guardada, esperando chegar ao produtor. E não existia essa ligação entre
a pesquisa, o banco de germoplasma e o agricultor. As indústrias on-farm, elas vieram e colocaram uma cadeia de suprimentos nesse mercado, entre um ponto e o outro. Que se o produtor quer produzir bioinsumo e ele não tiver os equipamentos e os insumos para produzir o bioinsumo, ele não consegue. Essa é a grande discussão. Nós, indústrias, entramos nesse meio, né? E que está gerando emprego, assistência técnica e maior rendimento aos produtores e produto de melhor qualidade. Então, para você entrar no bioinsumo de produção própria, você precisa entender toda a cadeia de suprimentos. O que fazer, com que fazer, como fazer e como utilizar. Aí você teria que procurar alguém credenciado ou vocês credenciam, como que funciona isso? Por exemplo, vou colocar os tanques lá na minha fazenda. Aí eu tenho que comprar essa matéria-prima de alguém que produz. Essa matéria-prima veio de um órgão oficial, um órgão estadual, sei lá. Como é que funciona isso daí? Não. Porque eu tenho que ter esse elo de ligação para me colocar lá dentro dos meus tanques, vamos dizer assim, né? Sim, entendi. Na realidade, hoje você está alicerçado pela legislação orgânica e não pela de agrotóxicos e afins. Então a legislação orgânica hoje está livre, você pode fazer o que tu quiser, utilizar o insumo que tu quiser. Inclusive nós, empresas que vendemos essa cadeia de suprimentos, estamos vendendo que o produto não tem registro no Ministério da Agricultura, não há necessidade. A partir dessa nova legislação, aí vai começar a normatização, as empresas sérias vão ter que começar a registrar seus produtos no Ministério da Agricultura como insumo para você, produtor, produzir. Basicamente, o que é? São as cepas, os agentes, né, biológicos de controle, os micro-organismos. Quem que produz essas cepas? Quem tem essas cepas é a Embrapa, basicamente as instituições de pesquisa, públicas e privadas. Então, quer dizer, você vai receber a sua matéria-prima, você vai receber da Embrapa, e aí você vai multiplicar isso e passar para o agricultor fazer um farm, é isso? É quase essa a ideia. O que está vindo na nova legislação é que o produtor acesse diretamente ao banco de germoplasma. Porque hoje nós não estamos acessando o banco de germoplasma. Hoje o produtor está acessando o produto comercial, que já veio do banco de germoplasma, que já foi um agente biológico estudado, com todos os cuidados, todos os trabalhos, que não gera perigo ao homem e ao meio ambiente. Então você pega um produto comercial, mesmo porque o que está dentro do produto comercial não é passível de patente. A única coisa que tem registro é formulação. Correto, então eu posso comprar esse produto comercial e multiplicar nos meus tanques lá na propriedade. Estou livre. Exatamente. Então o que está faltando, o que você está me dizendo é o seguinte, está faltando uma regulamentação para ficar mais organizado esse sistema, é isso? Exatamente isso. O produtor quer ter a liberdade de usar produto comercial, as indústrias querem proibir que o produtor use o produto comercial para que o produtor não faça em casa. E se nós tivermos esse problema, aonde que nós vamos buscar as cepas? Nas instituições de pesquisa, possivelmente a Embrapa. Se a Embrapa não liberar o banco de germoplasma dela para o produtor diretamente, acho que não vai liberar, o sistema de multiplicação de agentes biológicos de controle no Brasil e o uso de biológico barato para realmente controlar pragas e doenças sem agrotóxicos vai morrer por aqui. Mas eu acredito com bioinsumos, ele é uma grande vantagem para o agricultor, né? É uma grande vantagem para quem está produzindo. Eu acredito que essa legislação, essa regulamentação deve vir logo, porque não se pode perder uma fonte, né, tão valiosa como essa, né, Carlos? Foi um dos comentários que eu fiz na palestra, que é uma preocupação muito grande minha e de muitos técnicos. Nós estamos num avanço, a velocidade de uso de agentes biológicos, de bioinsumos no Brasil e no mundo é tão grande que não tem como você segurar, é água morro abaixo. E essa legislação está vindo para trancar isso. Se você trancar, proibir realmente o direito do produtor produzir, isso vai gerar um problema sério de pirataria, produtos vindo de outros países, que aí o Brasil perde o controle. O que a gente quer? Nós queremos a liberdade de multiplicar produtos comerciais, ou podendo produzir, né, os seus on-farm, mas com a normatização do Estado, para que as empresas sérias, os produtores sérios façam a coisa bem feita. Então me parece que a situação está num ponto só, né? Regulamentação, quem faz o quê e como fazer. Só isso que eu estou achando, estou acreditando. A discussão dentro do Senado e da Câmara dos Deputados é isso, é não proibir e nem impedir que isso aconteça, é normatizar. As empresas vão ganhar seus
o seu dinheiro, o produtor vai economizar, a sociedade ganha e o Estado ganha porque normatizando ele também tem seus impostos, tem tudo que precisa. Carlos, a gente vai continuar então acompanhando o evento aqui hoje e, claro, acompanhar as próximas atualizações da legislação em relação ao uso de insumos biológicos e a gente agradece a sua participação, acho que foi muito esclarecedora para nós, né, professor? Muito boa. Foi muito boa e parabenizar vocês que estão aqui no encontro, né? Obrigada, Carlos. Agradeço. Professor Celso, a partir das entrevistas que a gente fez, ficou claro que é preciso regulamentar toda essa situação dos bioinsumos no Brasil, né? Correto, Antoniela. Nós vimos aí 2 entrevistas, né? A pesquisa oficial que detém o banco de germoplasma e a pesquisa privada ou a iniciativa privada querendo comercializar isso daí. Então, realmente, ficou muito claro pelas duas maneiras como eles conduziram que existe a necessidade de uma regulamentação desse processo. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias no Paraná. Com o avanço de uma frente fria no estado que começou a se acentuar na sexta-feira, os paranaenses sentem o declínio das temperaturas. O frio chegou novamente para grande parte das cidades. De acordo com o CIMEPAR, a massa de ar seco e frio favoreceu a formação de geadas, principalmente na região centro-sul. E aqui no oeste, hoje não há indicação de chuva. A condição deve continuar até a próxima quarta-feira. Em Cascavel, a semana será marcada pelo aumento gradativo das temperaturas e a presença de sol. Na quinta e na sexta, pode chover de forma leve. Termômetros devem variar dos 14 aos 28 graus. Já em Maripá, a semana também será ensolarada, com elevação gradativa nas temperaturas no decorrer dos próximos dias. A indicação é de chuva apenas para sexta-feira. A mínima em Maripá é de 15 e a máxima é de 30 graus, que a cidade deve registrar na quarta. E um pouco abaixo no mapa, em Três Barras do Paraná, céu aberto, pouca concentração de nuvens nesse início de semana. Na quinta-feira, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Temperaturas variam dos 13 aos 30 graus. No próximo bloco, uma tradição de família, produção artesanal de vinho em Palotina. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. A família Bourdignon produz vinhos coloniais desde a década de 60 em Palotina. A fabricação é feita em uma propriedade rural na vinícola que leva o nome da família, onde os proprietários oferecem visita guiada aos clientes e degustação dos vinhos. A nossa equipe conheceu o local e a prática que uniu 3 gerações. Acompanhe. Os vinhos Bourdignon são destaques na região de Palotina pelo processo de fabricação artesanal. Na propriedade são produzidos vinhos de mesa, tinto e branco, dos tipos suave e seco. A fermentação natural, que dura quase 1 ano, é uma das características do produto da família.
A produção do vinho colonial aqui na propriedade é feita desde 1963. Essa tina de madeira foi um dos primeiros objetos utilizados para fazer a moagem da uva, quando a fruta ainda era pisoteada. Esse objeto é uma lembrança e uma inspiração para manter viva a tradição do vinho aqui na cidade. A família queria encerrar a atividade depois de tantos anos na lida. A Graciela, que cresceu ajudando o pai, decidiu continuar com a fabricação. Com muito trabalho e a expansão da estrutura, hoje a vinícola produz 33 mil garrafas de vinhos coloniais por ano. Então, meu pai começou com pequenininho, casou-se, mudou aqui para a linha Alvorada e começou a fazer os vinhos, a produção, começou a fazer só para ele, para consumo próprio, e começou a distribuir para alguns amigos. Todos os amigos gostaram do produto e começaram a pedir para vender. E ele foi vendendo pouquinho em pouquinho, aí como ele viu que poderia dar um lucro extra, né? Aí ele começou a vender e começou a aumentar a produção dele e começou fazendo alguns 1.000 litros, né? Pouca coisa, e a produção final dele, até antes da gente entrar junto, estava em 13 mil litros anuais, que ele conseguia fazer sozinho com a ajuda da minha mãe, né? Tudo muito manual. Por mais que estamos manuais hoje, ele era muito retrógrado ainda, né? Era mais manual ainda. Então era um pouquinho sofrido. E chegou num ponto, quando ele se aposentou, já fazendo os 13 mil litros, ele não conseguia mais fazer toda a produção sozinho, né? Ele e minha mãe. Então ele queria abandonar o ramo do vinho e se dedicar só à lavoura e curtir a aposentadoria, né? Aí eu falei para o meu pai, meu Deus, eu cresci no meio do vinho, eu queria continuar essa história. Então por que a gente não amplia, já que o nome está feito, e vamos divulgar, vamos fazer tudo o que precisa. Aí ele concordou. E nessa parte que eu digo que é a parte de coração de pai, né? Que entrou com tudo que a gente precisava, ajudou com o nome para financiamento e conseguimos jogar a vinícola lá para cima e conseguimos ampliar e estamos até hoje no mundo do vinho, graças ao meu pai. Então eu trouxe meu marido para cá, né? Conheci ele, apresentei o vinho, ele ficou encantado, ele fez agronomia, aí ele focou também e hoje ele é um super entendedor de vinho, gosta muito do que faz e estamos tocando. A Graciela e o Ricardo são os responsáveis por todos os processos de fabricação. Eles acompanham desde a chegada das uvas, que vêm do Rio Grande do Sul, até o envase e a embalagem final. Nós trabalhamos com 4 tipos de uvas diferentes. A uva branca Niagara, a tinta Isabel, a tinta Bordeaux e a branca Lorena. Então, desses 4 vinhos, a gente trabalha com eles na linha seco e temos a variação do branco suave, que é o Niagara, e o tinto suave, que é o Bordeaux. Então, essas são as derivações. Nós temos 6 estilos de vinho diferentes e a produção de vinagre também. Como que funciona o processo de venda? Vocês hoje fazem a distribuição em lojas de produtos coloniais ou as pessoas vêm até aqui para comprar? Hoje, no momento, a gente está difundindo muito fortemente o turismo, então a gente optou por estar deixando mais o turista vir na propriedade comprar. A visita guiada pela vinícola agrega valor ao produto. O objetivo é de que os consumidores tenham a experiência de conhecer de perto como os vinhos são produzidos. A gente tinha muita degustação, principalmente no inverno, né? Todos os dias, durante o dia inteiro, vinha gente da cidade provar, como ainda vem, com certeza. Mas depois que eu abri o restaurante, o Espaço Gourmet, o pessoal deixa mais para provar os vinhos no restaurante mesmo. Então, durante o dia, diminuiu um pouquinho a visitação, porém à noite compensou pelo movimento, né? Diante de tanta história, orgulho é o que não falta. O produto colonial, que é premiado na cidade, representa o legado da família. Para mim é um orgulho muito grande, né? Ainda mais quando eu vejo meu pai, quando chega as uvas e tudo, ele sempre faz questão de estar junto com a gente, para ver o procedimento. Por mais que ele deixa bastante para a gente, né, não ficar dependendo dele, para a gente saber fazer com as mãos próprias, é um orgulho tão grande ver ele chegar cedinho de manhã, o dia que chega as uvas, ver ele ajudar a fazer a trafega, ele prova o vinho, ele fala o procedimento, assim, por mais que ele fala, nossa, esse ano está muito bom. Então é um orgulho tão grande, sabe? Quando a gente aparece em alguma reportagem, no jornal, a gente mostra para ele, dá de ver o orgulho que ele tem do papel que ele deixou para a gente, né? Por isso que toda entrevista eu sempre friso bastante o nome dele, que é quem botou a gente nesse ramo, quem ensinou tudo que a gente sabe e é a pessoa que deu o sobrenome para nós, para a gente poder levar para frente, né?
Que bonita a história da família Bourguignon, né? Em breve nós vamos encontrar essa marca de vinhos também nas prateleiras dos supermercados. É que a vinícola está finalizando o processo de registro do produto para poder comercializar no atacado também. Veja agora os preços do mercado da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 300. O quilo do suíno, R$ 6,90 e o quilo do frango, R$ 4,87. Agora é hora da gente conferir as indicações dos cursos e também os próximos eventos. Mas antes disso, eu quero relembrar aqui para vocês as nossas redes sociais, @agrofag, e se você tem alguma sugestão de reportagem, manda no nosso WhatsApp. O nosso contato é o 45-3321-3970. Vamos começar então falando de um evento que vai acontecer nessa semana em Cascavel, na quinta-feira, dia 4, a partir das 7 horas da manhã, 10º Encontro de Produtoras Rurais. Nós temos um recado da líder da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel, Beatriz Orso. Olá, eu sou Maria Beatriz Orso, falo aqui hoje em nome da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel para convidar você, mulher produtora rural, que seja associada, que seja filha ou esposa de associado, para que venha participar do 10º Encontro de Mulheres Produtoras Rurais. Esse encontro acontecerá no dia 4 de agosto, no Centro de Convenções de Cascavel, e será um dia com grandes palestras, muito conhecimento e muita diversão também. Você que tem interesse em participar, entre em contato com o Sindicato Rural e venha fazer parte desse grande dia. Esperamos vocês. Muito obrigada. Tá aí então o recado da Beatriz Orso, representando a Comissão Feminina do Sindicato Rural. A gente agradece todo o apoio e parceria que vocês sempre dão para nós e toda a equipe do sindicato. A gente com certeza vai estar nesse evento lá no Centro de Convenções na quinta-feira também. Agora um próximo evento que também vai acontecer nessa semana, no dia 3 e 4, quarta-feira e quinta, a 7ª Jornada Tecnológica no Campo, realizada pelo IDR Paraná, Integração Lavoura Pecuária, Produção Sustentável e Recarga do Lençol Freático. Vai acontecer lá no Polo de Pesquisa do IDR em Santa Teresa do Oeste. Para saber mais informações, tem o contato ali, ó, 45-3231-1713, o IDR de Santa Teresa do Oeste. Essa é uma indicação de curso que a gente apresenta aqui para vocês, realizada pelo Sindicato Rural. É o Morangueiro Cultivo em Substrato, que vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de agosto, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá na Agrotec. Para saber mais informações, entrar em contato com o Tony pelo 45-3218-1281. Outro curso também realizado pelo sindicato é o de casqueamento de bovinos de leite. Professor Márcio, que é o instrutor desse curso, já passou a indicação para nós. A expectativa está grande aí, né, para a realização desse curso. Quem quiser saber mais informações pode entrar em contato com a Magda pelo 459-9942-0063, do dia 5 ao dia 9 de agosto. E agora a gente vai para os destaques nas nossas redes sociais. Nós acompanhamos o 2º Bioinsumos no Brasil, lá no Centro de Convenções. O pessoal de agronomia também esteve lá. O Carlos Henrique postou foto aí junto com os amigos, né, que também cursam agronomia aqui no Centro Fag, lá no evento. O pessoal estava e presenciou também, acompanhou as palestras lá. A gente acompanhou junto com eles. E esse é um registro que foi publicado no Instagram do curso de agronomia da FAG, porque os alunos estão de volta aí para um novo semestre letivo, né, professor? Beleza, choradeira, mas motivados. Motivados agora para esse 2º semestre, e aí todos os alunos de volta. Teve também a realização da colação de grau de uma das turmas, né, a gente pode ver aí, o pessoal. Tá todo mundo bem animado. A professora Ana, coordenadora do curso, já indicou pra gente que as atividades para esse semestre são várias. Inclusive, no final do ano, tem City Farm, né, professor? City Farm tá chegando aí. Vamos acompanhar todas essas atualizações. Então, é com esse registro que a gente finaliza o programa de hoje. Professor Celso, te vejo no domingo que vem. Nos vemos no domingo que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana a todos.